para a glória do teu nome. Amém, queridos? Vamos receber nessa noite o pastor Wesley, vai estar ministrando conosco nessa noite. Vamos receber a palavra de Deus. Boa noite, irmãos. Está feliz? Paz do Senhor Jesus. Tô vendo que vocês são crentes mesmo, hein? Friozinho gostoso, né? Bom para estar em casa. Eu vejo que vocês amam a Jesus, que é o mais importante. Gostaria de compartilhar uma palavra com você, com a igreja do Senhor Jesus, que está no livro de Lucas, capítulo 22. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família, aqueles que nos assistem também, que vai assistir depois, Deus te abençoe. Amém, glória a Deus. Lucas 22. Ao Senhor toda a honra, toda a glória. Canções muito lindas, né, que entoamos aqui. Glória a Deus. Hoje é o último dia do mês de junho. Nós estamos passando mais da metade do ano. Glória a Deus. Você está feliz por isso? Vamos entrar amanhã no mês de julho. Glória a Deus. Esse mês é mais curto, né? 30 dias. Foi bom. Mês de julho abençoado. Vamos entrar aí no mês de julho amanhã. Novo tempo, novo mês. Novas bênçãos de Deus para as nossas vidas. E Deus tem muito mais para você e para mim. Você recebe isso? Você crê? Amém. Glória a Deus. Lucas 22. Verso de número 42. Verso 39. Lucas 22, verso 39. Está escrito assim. Eu coloquei 42, né, Fran? Mas é 39. Posso ler? Você que trouxe Bíblia, acompanha aí comigo. A gente vai ler muito texto. Você que não trouxe, acompanha no Data Show aí com a gente, ou com o seu vizinho, ou anote aí. Vai deixando o Senhor ministrar, o Espírito Santo ministrar o seu coração. Versículo 39 está escrito assim: E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Quantos precisam desse anjo, irmãos? Confortar a nossa vida, o nosso coração, né? Existem momentos de pressão e existem momentos difíceis que passamos na vida, que precisamos de um anjo desse, que venha nos confortar, não é verdade? Você já passou por isso? Eu já passei. Vou continuar aqui a leitura. Versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. Depois do anjo vir confortar Jesus, a agonia dele aumentou. A agonia aumentou, ele começou a orar mais intensamente. Orando e orava mais intensamente, aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Só até aqui. A gente leu aqui o terceiro evangelho, que é Lucas. Existem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 evangelhos, que são os primeiros livros do Novo Testamento. E nós lemos o terceiro livro aqui, que é o livro de Lucas. Mas esse episódio que lemos está também em outros 2 evangelhos, que está no livro de Mateus e no livro de Marcos também, essa narração que lemos. O que eu quero conversar com você hoje é sobre o Evangelho de Deus. Quando eu estava construindo essa mensagem, eu já ministrei essa mensagem em uma sala de oração, em uma sexta-feira. Foi bem resumida, eu comecei a ministrar ela. Eu não tinha concluído ainda,
E hoje eu quero concluir ela com você, conversar com você. E o tema dessa mensagem é o Evangelho de Deus. Diga assim bem alto, o Evangelho de Deus. Mais uma vez, o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. Isso, vamos verbalizar. Aí você fala assim, bem baixinho, a segunda milha. A segunda milha. Glória a Deus. Então, através desse texto, através de alguns textos que nós vamos ler, nós vamos ver aqui algumas das faces do Evangelho de Deus. Com certeza você já ouviu falar sobre o Evangelho do Senhor. Se você está na igreja há mais de 3 anos, se você serve ao Senhor há mais de 3 anos, com certeza você já ouviu falar da segunda milha. E com certeza também o Evangelho de Deus, para qualquer homem, ele é indispensável. Como cantamos aqui, o Evangelho Jesus, o nome de Jesus é imensurável, é indiscutível, o Evangelho do Senhor é soberano e é também eterno. O que eu quero conversar com você é o que eu já resumi numa sexta-feira de oração. Jesus estava vivenciando um dos seus momentos mais difíceis da sua vida. Jesus estava vivenciando um momento de muita pressão, esse cenário que lemos. Nós vamos andar aqui pelas Escrituras, e na medida que nós formos andando, você vai compreendendo o que o Senhor quer falar com você essa noite. O que ministrar você, dê uma resposta. O que não ministrar você, anote, porque pode servir para algum tempo. Então você vai recebendo aí no seu espírito a palavra de Deus, amém? O texto que lemos mostra um pouco a humanidade de Jesus. Jesus, ele tem a ousadia, ele tem o privilégio de mostrar diante de Deus a sua humanidade. Porque Jesus, ele veio como homem. Jesus veio nessa terra como homem. Quando falamos de Jesus, não falamos somente de um Jesus histórico, mas falamos do Jesus, o Filho de Deus, o Emanuel, aquele que veio para nos livrar, que veio para nos salvar, veio para nos tirar do império das trevas. Esse é o Jesus, o Filho de Deus, o enviado de Deus, o Messias. E em vários textos, em vários cenários, nós vemos em diversas passagens bíblicas declarando, relatando que Jesus veio como homem. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 22, nós lemos que diz que Jesus, o Nazareno, era homem, aprovado por Deus. Diga assim, Jesus, o Nazareno, era homem e aprovado por Deus. No livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, está dizendo: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse? Cristo Jesus, o homem. Embora Jesus fosse e é Deus, ele também veio como homem. Jesus escolheu vir nessa terra como homem. Jesus veio de forma humana nessa terra, de carne e osso. Quantos creem nisso? Você precisa entender isso, você precisa crer nisso, que Jesus, o nosso Jesus, o Deus que você serve, o Jesus que morreu e ressuscitou, ele veio nessa terra. Ele pisou nessa terra como homem. No livro de 1 João, e além disso, ele tinha também uma natureza humana. Jesus teve uma natureza humana, assim como eu e você. Jesus passou por situações e tentações talvez mais difíceis do que as minhas e as suas. A tentação que você passa hoje, a dificuldade que você passa hoje como homem, como mulher, Jesus passou talvez muito mais. E Jesus, ele tinha uma mente humana também, e também tinha uma vontade humana. No livro de 1 João, capítulo 4, o verso a partir do 2 ali está escrito assim: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio como homem é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. O escritor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, ele diz assim: porque um que, como nós, foi tentado, mas sem pecado. Então nós entendemos aqui, através do escritor de Hebreus, que Jesus, ele foi como um de nós. Jesus foi como um de nós. Mas ele, apesar de ser tentado,
ele não cometeu pecado algum, e glória a Deus por isso. E nesse cenário que lemos, Jesus está mostrando também essa humanidade. Ele está no Getsêmani, no melhor lugar que um homem pode estar, que é no lugar da oração. O melhor lugar que um homem pode vencer as suas lutas, vencer as suas necessidades, vencer as suas provas, vencer as suas dificuldades, é no lugar da oração. E Jesus, ele está aqui diante desse cenário, na oração. Toda e qualquer prova que você estiver passando, o endereço para mim e para você é a oração. E Jesus está aqui diante da oração, no livro de Lucas, capítulo 22. E a oração de Jesus é: Pai, seja feita a sua vontade e não a minha vontade. Nesse exato momento, a vontade de Jesus era ir só até a primeira milha. Era a vontade humana de Jesus. A vontade humana de Jesus era ir só até a primeira milha, mas continuando a oração, Jesus, ele fala: seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus para Jesus, a vontade de Deus para a humanidade, era que Jesus prosseguisse. A vontade de Deus para mim e para você também é essa, que eu e você, apesar das nossas necessidades humanas, que a gente prossiga. Que a gente não pare, que a gente não desista, que a gente não pare na primeira estaca. Porque aqueles que param na primeira estaca não desfrutam do próximo nível que Deus tem reservado para você. Então foi o que Jesus está orando aqui. Jesus, diante da oração, ele estica. Ele se estica, ele estica o seu corpo, ele estica a sua mente, ele estica o seu coração, e ele declara a melhor declaração que qualquer homem pode declarar: seja feita a tua vontade. Se a vontade de Deus ela for primazia, for primordial na sua vida, a sua vida terá êxito. Se a vontade de Deus ela for primordial no seu coração, na sua família, a sua vida será uma vida abençoada. Você crê nisso? E Jesus, diante da oração, ele diz: olha, por mim eu até faria a minha vontade. Mas ele entendeu que naquele exato momento, o que teria que ser acontecido era a vontade de Deus como prioridade. A vontade de Deus sempre é que eu e você prossiga, porque esse é o Evangelho de Deus. O Evangelho do Senhor, o Evangelho de Deus é que prossigamos. Sempre, o que é prosseguir? O que é andar a segunda milha? A segunda milha é a gente se esticar. É ir além da nossa medida, ir além da nossa força, ir além do nosso momento. Muitos de nós paramos na primeira milha. Muitos de nós paramos na primeira estaca, não conseguimos prosseguir, porque somos homens, temos necessidades, mas Jesus não teve problema aqui de mostrar a humanidade para Deus. Jesus não teve problema nem como filho, nem como Senhor, de mostrar a sua humanidade para Deus. Porque Jesus não tem problema com a nossa humanidade. Diante do cenário que nós vivemos, século 21, eu vejo que Jesus tem mais problema com a nossa falsa espiritualidade do que com a nossa humanidade. Diante do cenário que nós estamos, eu vejo que Jesus tem mais problemas com os religiosos do que com a humanidade. Com a mente religiosa, com o coração religioso. E ser religioso, irmãos, não é você estar de terno e gravata na igreja. Porque você pode não estar de terno e gravata na igreja e ser um religioso. E não mostrar a sua humanidade, não mostrar as suas necessidades, não mostrar as suas dificuldades para o seu Senhor. Você compreende isso? Jesus nunca teve problema de sentar com os pecadores. Nunca. O problema de Jesus nunca foi sentar com um pecador. Porque o pecador sentava ao lado de Jesus e era santificado.
O impuro tocava em Jesus e era purificado. Esse é Deus, esse é Jesus Cristo, isso é o Evangelho de Deus. E agora no livro de Marcos, capítulo de número 2, Jesus está num almoço na casa de Levi. Eu posso imaginar que poderia ser um churrasco, poderia ser um café da tarde, alguma coisa. Jesus, no livro de Marcos, capítulo 2, Jesus está lá na casa de Levi. E junto com Jesus estavam os discípulos. E onde Jesus estava tinha multidão. Aonde Jesus estava também tinha pecador, porque alguns pecadores seguiam Jesus, porque o lugar de pecador é seguindo Jesus. O meu lugar é seguindo Jesus. Nós somos os maiores dos pecadores, e o nosso lugar é seguindo Jesus. É seguindo Jesus. E com ele, no livro de Marcos 2, está ali os pecadores, está ali os seus discípulos e alguns professores, alguns homens. Começa um burburinho, começa um sussurro, e eles perguntam: mas por que ele se assenta com os pecadores? Por que ele está junto dos pecadores? E a resposta de Jesus é expressando o real sentido do Evangelho de Deus. Essa pergunta veio dos professores da lei. E Jesus agora, como o maior dos professores, o professor dos professores, ele ensina o Evangelho de Deus para esses caras. A resposta de Jesus foi: alguém chegou. É Jesus. A resposta de Jesus foi: eu não vim para os sãos. Os sãos não precisam de remédio. Eu vim para os doentes. Porque esse foi o maior significado da vinda de Jesus nessa terra. Vim para os doentes, vim para os necessitados. Irmãos, o Evangelho de Deus não é para os que têm saúde. O Evangelho de Deus não é para aqueles que se sentem que não precisa de Jesus, que se sente que não precisa de mais nada. O Evangelho de Deus é para os necessitados. Foi a resposta de Jesus. Jesus sentava assim com os pecadores, porque eles precisavam saber que o arrependimento, e além do arrependimento, o perdão estava disponível para eles. Para pecador, Jesus tem 2 remédios para mim e para você: arrependimento e perdão. Sempre vai estar disponível. Sempre vai estar disponível para nós que somos pecadores. Sempre vai estar disponível o Evangelho de Deus. Sempre vai estar disponível o arrependimento. Sempre vai estar disponível o perdão. E Jesus não tinha problema com isso. Jesus não tinha problema com a fraqueza do ser humano. Jesus não tinha, porque eu queria que você prestasse um pouco atenção aqui. Entenda bem, Deus não liga, Deus não se surpreende quando eu e você ganhamos uma medalha de bronze. Deus não se surpreende. Você entende que Deus não se surpreende quando eu e você fica em 3º lugar no pódio? Porque a nossa mente é sempre de ganhar. Jesus, ao descer da oração, ao sair da oração, ele encontra quem dormindo? Os seus discípulos. E ele fala: medalha de bronze para vocês. Por que vocês não conseguiram vigiar? Por que vocês não conseguiram orar? Jesus não teve problema com a humanidade deles. Mas Jesus ergue eles, dizendo: olha, levantem, vão orar. Vocês precisam se levantar, vocês precisam orar. Porque lugar de crente, irmãos, é orando. Lugar da igreja é orando. E quando nós oramos, nós se mantemos de pé. Nós se mantemos de pé. E ele diz mais: olha, vocês precisam orar, vocês precisam estar de pé, para que vocês não caiam em tentações. Jesus não apontou a humanidade deles, mas Jesus mostrou que o lugar correto que eles deveriam estar eram de pé e na oração.
Esse é o lugar que nós devemos permanecer de pé e na oração. O nosso ego, ele liga, o nosso ego, ele inflama quando nós ganhamos uma medalha de bronze. Porque na verdade nós não entramos em um jogo, nós não entramos em uma batalha para receber medalha de bronze. Ninguém é besta. Mas Jesus, ele quer tratar isso com a gente. Tratar o nosso ego por quando chegamos em terceiro. Tratar o nosso ego quando até somos exortados por ele. Porque fala a verdade, irmãos, você vê quando o crente ele não é bom, ele não é realmente um filho de Deus, é quando ele recebe uma exortação e ele fica inflamado. E esses discípulos, ao receber a exortação de Jesus, ao receber a exortação do mestre, com certeza aqueles homens se levantaram. Com certeza aqueles homens falaram, vamos para cima. Vamos para cima, vamos para cima, porque o evangelho não é só ganhar. Talvez pregaram o evangelho para você de só ganhar. Talvez pregaram o evangelho para você. Talvez te convenceram a servir Jesus, dizendo que você só ia ter medalha de ouro. Mas eu quero, querido e querida, igreja do Senhor, aquele que nos assiste, você não vai ganhar só medalha de ouro. Nós não vamos só ganhar medalha de ouro. Vai ter dias que você vai ficar em terceiro, vai ter dias que você vai ficar em segundo, vai ter dias que nem no pódio você vai estar. Porque o evangelho não é só ganhar, o evangelho de Deus é deixar também. O evangelho de Deus é perder também. Foi o que Jesus proclama no livro de Lucas, capítulo 14, 26. Se alguém deseja seguir-me e não deixar, o evangelho é deixar. E mais à frente, no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 25, ele está dizendo assim, olha, vocês querem salvar a vida de vocês? Querem mesmo? Tem certeza disso? Então vocês precisam perder elas. Porque o evangelho também é perder. Perder a nossa vida. Você crê que o evangelho é deserto também? Evangelho é deserto também. Quem aqui não está passando um desertinho? Ninguém? Vocês oram por mim depois então que eu estou? Todos nós passamos um deserto, um momento difícil, um Getsêmani. Todos nós, e glória a Deus por isso. Diga assim, glória a Deus por isso. Porque isso nos forja, isso nos treina, isso nos capacita, isso guarda o nosso coração. Momentos difíceis, momentos desafiadores, guarda o nosso coração também. Não é só para nos dar pancada. Os momentos difíceis guardam o nosso coração. Nos ensina, nos encoraja, nos faz respirar, nos faz pensar. Porque esse é o evangelho de Deus. Muitas pessoas, elas querem pular as etapas do evangelho. No livro de Isaías 43, tem uma coisa que eu gosto muito desse texto. Ele diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Irmão, mas tem que passar. Você não quer se queimar porque você não quer passar. Você não quer se afogar porque você não quer entrar no negócio. Mas Deus está dizendo através das Escrituras, é quando você passar. Você precisa passar. Eu e você precisa passar pelo fogo. Mesmo passando pelo fogo, você não vai se queimar. Mesmo você entrando nos rios, entrando no mar, entrando numa represa, entrando num açude, Ele está dizendo, você não vai ser submergido. Mas Ele está dizendo, mas você tem que passar. Aí o crente, ele está assim, não, eu não vou ali naquele fogo não, eu não vou naquele rio não, Deus vai me livrar, Deus vai me livrar. Irmão, enquanto você não pôr o pé, Deus não vai te livrar. Enquanto você não entrar, Deus não vai te livrar. Porque livramento não é só quando você está fora, livramento é quando você passa pelo fogo. Livramento é também quando você passa pela água.
Você crê nisso? Então recebe isso no seu espírito. A nossa mente religiosa não compreende isso. Porque nós viemos do evangelho que é só ganhar, ganhar, ganhar. É só ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, eu tenho que ter tudo, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ter... Não, querido, vai ter momento. Salmos 1 diz assim, que a árvore, ela dá fruto na estação própria. Vai ter dias, querido e querida, igreja do Senhor, vai ter dias que eu não vou dar fruto, você não vai dar fruto. Vai estar caladinho, só esperando a sua estação certa. Foi o que o pastor falou aqui sobre estação. Que estação que você está? Estação de dar fruto? Estação de ficar caladinho? Qual estação nós estamos? Estação de florescer? Qual estação nós estamos? Se você for para a oração, você vai aprender com o Senhor que você nem sempre vai ganhar. Se você for para o lugar da oração, Deus vai te mostrar isso de forma diferente. Deus vai te mostrar isso de forma diferente. Eu queria abrir a sua mente hoje, através das escrituras, que Deus não tem problema com aquele que tem pouca força. Deus não tem. Deus nunca teve problema com aquele que tem pouca força. No livro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, ele está dizendo assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Jesus, Deus, nunca teve problema com aquele que tem pouca força. O livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como as asas de uma águia. Versículo 10 do capítulo 41 de Isaías: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Deus não tem problema com aquele que tem pouca força. Salmo 73, verso 26, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Deus não tem problema com o que está com pouca força. Se você veio aqui e está com pouca força, essa é a palavra de Deus para você. Posso todas as coisas através daquele que me fortalece. Esse é Jesus. Deus não tem problema com o pequeno, não tem. Se você se sente pequeno, se você se sente menor, se você se sente inferior, Deus olha para você como um grandão, porque Deus não tem problema com o pequeno. No livro de Miqueias, capítulo 5, a partir do 2, ele está dizendo: e tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre as milhares de Judá. Belém Efrata era uma cidade pequenininha mesmo. E a palavra do profeta para ela é: de ti, Belém Efrata, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Toma essa no seu coração, porque Deus não tem problema com a humanidade do homem. Deus não tem problema com o pequeno. Deus não tem problema com o cansado. Quer arrumar problema com Deus? Soberba, orgulho, ego, religioso. Aí você arruma um B.O. grandão. Quer um B.O. grandão? Deixa o ego se inflar. Deixa a soberba inflar. Aí a gente vai arrumar um problema grandão com o Senhor. Aí Deus vem com a rasteira nas duas pernas. Porque Deus não tem problema com esse tipo de gente, com cansado. Se você sente cansaço, glória a Deus. Se você está cansado, cara, Deus ele é contigo também. Porque Ele dá força ao cansado e enche de vigor aquele que está fraco. Esse é Deus.
Não foi o que Jesus disse quando você se converteu? Qual foi o primeiro texto que você aprendeu? O que eu aprendi foi em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, sobrecarregados, cheio de BO, cheio de mala e cuia, um monte de coisa grandona. Vem para mim que eu vou aliviar você. Essa foi a palavra que eu aprendi quando eu me converti. Deus não tem problema, gente, com aquele que se humilha. Sabe qual é o melhor lugar para mim e para você? Se humilha diante de Deus. Essa receita aqui, ela não falha. Essa receita, pastora Pri, não falha. Se humilha diante de Deus. Igreja, nós precisamos se humilhar diante do Senhor. Essa receita é infalível. Porque Deus ama aqueles que se humilham. Mas aqueles que se exaltam, olha o oposto. Olha esse trocadilho. Deus ama os que se humilham. Mas Deus, irmãos, acende a sua ira, acende o seu furor com aqueles que são soberbos. Aqueles que se exaltam. Aqueles que falam, eu sou grandão, Deus. Deus fala, eu sei onde é o lugar de grandão. Todo aquele que se humilha diante de Deus, ele será exaltado. Então, vai treinando isso. Vai garimpando esse lugar. Diante da sua humanidade, diante das suas necessidades, diante da sua fraqueza, diante do seu ser humano. Vai se humilhando diante do Senhor, cara. Vai se humilhando. Uma hora, gente. Uma hora Deus faz isso aqui, ó. Chegou a vez. É igual você chacoalhar a Coca-Cola. Vai chacoalhando. Quando abriu aquela tampinha vermelha, ó. É isso, se humilhar. Você conhece aquele texto? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. E Ele no seu tempo vos exaltará. É isso, Deus faz isso. Então perceba aqui, diante desses textos que lemos, que Deus não tem problema com a nossa humanidade. Deus não tem problema, sabe, em nos ver por baixo. Não tem. Deus não tem problema em nos ver por baixo em alguns cenários da nossa vida. Porque o Evangelho de Deus é isso. O Evangelho de Deus grita assim bem alto no 3. A segunda milha. 1, 2, 3. O Evangelho de Deus é isso. O Evangelho de Deus é a segunda milha. O Evangelho de Deus é a outra face. O Evangelho de Deus é quando pedirem a sua túnica, você dá a sua capa também. Isso é o Evangelho de Deus. Isso é o Evangelho. No livro de Mateus, capítulo 5, Jesus, ele prega essa mensagem. Versículo 41, se alguém forçar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. O verso 39 de Mateus 5, não resistais ao perverso, mas ao qualquer que ferir na tua face direita, volte-lhe também a outra. Versículo 40, se alguém tirar a sua túnica, dê também a capa. Jesus não está dizendo para você ser besta aqui, ser bobão. Porque às vezes querem se aproveitar dos crentes porque acha que esse texto aqui é... Não, Jesus está dizendo, cara, se estica. Se estica. Jesus está esticando a gente. Mesmo conhecendo a nossa humanidade. Mas o nosso problema é que sempre estamos procurando justificativas para o Senhor. Sempre estamos procurando justificativas, procurando nos defender. Eu já fui assim. E estou treinando para mudar. Se defender, você tem que se defender de qualquer jeito. Não, mas não se defenda. Não se defenda. Eu ouvi alguém falando esses dias, não sei se foi minha esposa, se foi o pastor, dizendo que o justo ele não se justifica. O justo não se justifica. Esse é o Evangelho de Deus. O Evangelho não é isso, gente, de a gente ficar se justificando
de andar só até a primeira milha. Não, nós precisamos ser franco com o Senhor. Nós precisamos ser franco com Deus e mostrar a nossa humanidade. Mostrar a nossa humanidade, confessar os nossos erros. Eu preciso treinar isso. Falar, Senhor, eu preciso de confessar os meus erros, eu preciso de confessar a minha humanidade, eu preciso de confessar as minhas falhas, eu preciso. Irmãos, o Evangelho de Deus não é você falar meias verdades. Se você tem falado meias verdades, não é o Evangelho de Deus que você está vivendo. Porque falar meias verdades é a mesma coisa que você andar até a primeira milha. Falar meias verdades é a mesma coisa que você resistir ao perverso. Resistir ao perverso. 1 João capítulo 2, a Bíblia diz que Ele, Jesus Cristo, é o nosso advogado justo e está junto do Pai. Quantos de nós já falamos, não, Jesus é o meu advogado? Você já até cantou aquela música linda, o meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do meu acusador, quem nunca? Quer que eu canto para você? Vamos, Marcos, dá um sol para mim maior. Eu nem sei, mas eu sempre tive vontade de fazer isso. Vai menor agora. Não sei nem para onde vai. Só para você dar risada, você está muito sério. Você vai ter que sair com 2 seguranças aqui depois, Marcos e Ricardo. Então, gente, o nosso advogado é Jesus, o justo. E eu vou te falar uma coisa, eu queria que você entendesse com maturidade. Dentro de nós, existe um advogado interno. Dentro de cada um de nós, existe um advogado interno. E todas as vezes que esse advogado interno quer se justificar, o advogado justo e fiel se retira de cena. Toda vez que esse advogadão aqui, grandão, que é antigo dentro de nós, ó, se chama velho homem, ele quer se justificar, ele quer... tem um script, aí o justo, grandão, ele sai de cena, porque o evangelho é isso. Sabe por quê, irmão? Olha para mim, nem sempre eu e você vai ter razão. Nem sempre nós vamos ter razão, nem sempre nós vamos saber de tudo. Meu Deus. E isso não cabe na nossa cabeça de mandacaru. Sabe o que é mandacaru, né, tio Chagas? Nem sempre. Nem sempre você vai saber de tudo, nem sempre você vai estar certo, nem sempre. Sabe aonde um pastor cai? Quando ele quer saber de tudo. Quando ele não tem a humildade de falar, irmão, eu não tenho conhecimento desse assunto. Vou procurar saber com alguém. Irmão, eu não conheço a... Não, eu vou procurar saber. Porque até pastor não sabe de tudo. Até pastor não sabe de tudo. E nós também precisamos compreender essa verdade. Nem sempre medalha de ouro vai estar estampada no nosso peito. Nem sempre. Sabe quando o seu advogado fiel e justo aparece? Quando eu e você percorre a 2ª milha. Aí ele aparece. O seu advogado, meu advogado justo, perfeito, grandão, ele só vai aparecer quando eu e você andar a 2ª milha. Aí ele aparece. Aí ele se manifesta. O que Jesus quer nos ensinar com isso? Jesus pregou o evangelho desde o início da sua caminhada. Jesus pregou um evangelho mostrando a sua humanidade, mas também percorrendo a 2ª milha. Jesus foi o homem. Jesus foi o cara que mais percorreu, que mais caminhou a 2ª milha. Você conhece a história de Jesus? Quem já assistiu The Chosen? Você vê cenários lá que Jesus percorreu a 2ª milha. Lê os 4 evangelhos, lição de casa para mim e para você. Lê Mateus, lê Marcos, lê Lucas, lê João. Lê. Comece a essa maratona, comece essa jornada. Por que Jesus percorreu a 2ª milha? Porque ele foi inteligente e genuíno. Jesus percorreu a 2ª milha porque ele foi muito inteligente. Ele não mostrou a sua humanidade em qualquer lugar.
Jesus não mostrou a sua humanidade para qualquer pessoa. Jesus não colocou no status do WhatsApp a sua humanidade. Jesus não colocou no Instagram a sua humanidade. Não, ele foi para onde? Para a oração. E a Bíblia diz mais, o lugar escolhido. Lê lá direitinho que você vai ver. Ele foi para o lugar escolhido, Wagner, o lugar da oração. E lá ele mostra a sua humanidade para o seu Pai. Ele mostra a sua humanidade na oração. Porque Jesus, ele tinha uma causa para a sua humanidade. Qual é a nossa causa? Qual é a sua causa da sua humanidade? Você tem que ter, eu tenho que ter uma causa para a nossa humanidade. E lançar ela aos pés de Jesus. Lançar ela na oração. Se Jesus não fosse um homem de oração, se Jesus não fosse um homem reto, se Jesus não fosse, ele não conseguiria viver o que Deus tinha com ele. Mas Jesus foi um homem de oração porque ele enfrentou muitos desafios. O profeta Isaías já tinha anunciado, o profeta Isaías já tinha profetizado, no capítulo 53, versículo 7, ele foi oprimido e humilhado. Mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. A segunda milha. Segunda milha. Esse é o evangelho de Deus através da segunda milha. No livro de Lucas 22, 33, quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram ele. E os seus malfeitores tinham um à sua direita e um à sua esquerda. E sabe qual que era a resposta de Jesus? Passo 34, Fran, por favor. Olha só o que Jesus está dizendo. Jesus não está amaldiçoando, Jesus não está espraguejando ninguém. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Essa foi a palavra de Jesus. O evangelho da segunda milha. O evangelho da segunda milha de Jesus foi chamar Judas de amigo. Judas de amigo. E teve momentos, teve cenários que Jesus, ele estava mostrando o seu coração caído. Lembra lá do cenário quando a mulher se apresenta diante de Jesus? Se derrete diante de Jesus, adora Jesus, ama, mostra o amor que ela tem por Jesus. Judas fala, não, para que isso? Para que isso? Não precisa de tanto desperdício. E esse mesmo cara, lá na frente, Jesus chama de amigo. Era o evangelho da segunda milha. Sabe, o evangelho da segunda milha foi quando Jesus foi preso. Os homens se aproximaram de Jesus. E Pedrão, Pedrão mais uma vez mostrando a sua humanidade. Diz o Renato que ele queria acertar o pescoço. E o soldado romano desviou, arrancou a orelha. É verdade isso. Se não for, está na sua conta. Conjectura. Quando os soldados romanos vieram se aproximando de Jesus, Pedrão já foi se defendendo. Porque quantos de nós andamos na defensiva, né? Se defendendo, armado que todo mundo. Quando vem precisa acordar, gente. Quando vem, precisa acordar. E assim foi. Os soldados romanos vieram diante de Jesus e Pedrão já deu logo uma cepada na orelha do soldado de Jesus. Aí sabe qual foi a segunda milha de Jesus? Não, Pedrão, guarda isso aí, por favor. Aí, gente, imagina essa cena. Imagina, por favor, com a sua mente ungida. Ele pega a orelha no chão. Talvez estava até na espada ainda de Pedro. E ele vai lá e cola a orelha do soldado. Falou, vai embora, por favor, meu querido. Faz o que vocês têm que fazer. Esse era o evangelho de Jesus, de Deus, o evangelho da segunda milha. E Jesus não teve problema com a humanidade de Pedro. Porque se é eu ali, eu também já arrancava a orelha de Pedro também. Falando, não faz isso, não estraga o propósito. Meu Deus, não põe o dedo no bolo.
Quem nunca colocou o dedo no... Eu era fera nisso. Nos aniversários dos meus amigos lá, do pastor Breno, eu ia lá e enfiava o dedão no bolo assim. E Pedro, ele quase colocou o dedão no bolo. Mas Jesus estava lá, um homem cheio de oração. E ele cola a orelha daquele soldado, porque Jesus, como eu disse, Jesus ele tinha mais problema com soberba e hipocrisia do que com humanidade. E Deus tem uma causa para a sua humanidade: oração, estar diante do Senhor, se apresentar diante de Deus, falar: Deus, realmente eu sou esse cara aqui. Não vai com meias verdades para Deus, não. Não vai, não. Por favor, essa é uma palavra para centralizar o seu coração, para o nosso coração. Não vai com meias verdades para o Senhor, não. Mostra mesmo, escancara a sua humanidade. E fala: Senhor, mas diante dessa humanidade minha, diante dessa falha minha, faz a sua vontade. Senhor, diante desse defeito meu, Senhor. Porque fala a verdade, a nossa humanidade, ela fere pessoas. Quem aqui nunca foi ferido por mim, quando estou no meu momento humano? A sua humanidade nunca feriu ninguém? O seu momento humano nunca feriu ninguém? Oxalá visse querubim do Senhor. A sua humanidade nunca deixou ninguém sem dormir? A sua humanidade nunca... Meu Deus, olha o tamanho da nossa humanidade. Os erros humanos ferem pessoas, mas para os erros humanos Deus tem uma causa. Se colocar diante dele, ser franco e falar: Deus, faz de mim a sua vontade. Faz de mim, faz de mim, faz de mim, faz de mim. Senhor, por favor, ajuda a gente, por favor, Deus. Socorre a gente, Deus, por favor. Você falou que estava doente, vai cantar. Por favor. Foi o que Jesus fez com os ladrões da cruz. Um fala: ei, Jesus, por favor, lembra-te de mim. E essa palavra, lembra-te de mim, aquele ladrão estava reconhecendo a sua fraqueza. Quando aquele ladrão da cruz, que estava olhando para Jesus e disse: Senhor, por favor, lembra-te de mim. Ele estava reconhecendo a sua humanidade. Ele estava reconhecendo as suas falhas. Ele estava reconhecendo as suas fraquezas. E Jesus disse: cara, por você reconhecer a sua humanidade, por você reconhecer a sua fraqueza, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ah, meu Deus, Deus ama os francos, Deus ama o sincero, Deus ama, irmãos. Deus ama. Peça misericórdia para o Senhor pelas suas fraquezas, porque a palavra lembra-te de mim é uma súplica de misericórdia. É uma súplica. Mas tem o outro lado também. O outro ladrão, soberbo, egoísta, orgulhoso, grandão, falou: é, Jesus, negócio é o seguinte, dane-se os outros, salva o Senhor mesmo e a nós aqui. O cara viveu a vida inteira errada. O cara viveu a vida inteira longe de Jesus, longe dos mandamentos. O cara viveu a vida inteira, soberbo, perverso. E quis pagar de pregador para Jesus, dizendo: Jesus, você sabe, né? Salva-te a ti mesmo e a nós. Aquele cara não estava arrependido. Aquele cara não mostrou a sua humanidade. Ele mostrou mais o seu egoísmo do que a sua humanidade. Ele mostrou mais a sua soberba do que a sua humanidade. Irmãos, quando você vem grandão de soberba, Deus te abate. Mas quando você vem grandão de humanidade, de humilhação, Deus te exalta. Deus te levanta, Deus te ergue. Irmãos, porque esse é os limites de Deus para mim e para você. Andar a segunda milha, andar debaixo de uma franqueza. Nós precisamos sim reconhecer os nossos pecados, os nossos erros. Nós precisamos sim, igreja, percorrer o caminho do Getsêmani.
Nós precisamos sim percorrer os lugares de pressões, mas nós também precisamos correr para o lugar da oração. Correr para o lugar da oração. Porque não adianta você viver uma vida inteira longe de Jesus, você viver uma vida inteira soberbo, grandão, egoísta, e no último dia, no último momento, aos 45 do segundo tempo, você querer pagar de santo homem de Deus. Não adianta. Eu quero abrir um aspas aqui. Quem confessa humanidade não confessa pecado. Não confessa. Mas, irmãos, quem confessa tentações desfruta da destra de Deus. Quem confessa as suas tentações fala: cara, eu tô passando essa necessidade, eu tô com problema com isso, eu tô com problema naquilo. Ele vai desfrutar, não da minha destra, não da minha misericórdia, mas da de Deus. Fique em pé, por favor. Se você recebe essa palavra, lindo Jesus, lindo Jesus. O Espírito de Deus está aqui entre nós. O Espírito de Deus está entre nós, querendo centralizar o nosso coração, te dar um coração inabalável. Pode vir, vamos adorar o Senhor. Glória a Deus por sua vida. Glória a Deus pela sua casa, glória a Deus pelo seu coração, e glória a Deus também pela sua humanidade. Glória a Deus pela sua sinceridade diante do Senhor. Aumente os limites da sua santidade e da sua sinceridade com o Senhor. Na medida que a sua sinceridade vai aumentando, a sua santidade também. Deus vai te enchendo, Deus vai te enchendo, Deus vai te transbordando a sua vida, porque aonde há sinceridade há pureza, aonde há honestidade há pureza. Olhos pra te ver. Jesus foi o único homem que, sendo tentado, não pecou. Estamos inseridos no Evangelho dele. Ore ao Senhor agora. Esse é o seu momento. Esse é o seu momento. Quero ouvidos pra te ouvir. Esse é o seu momento a dar o seu primeiro passo na segunda milha do Evangelho de Deus. Pra te ver. Estamos tão cheios de nós, tão cheios de nós. Estamos tão pesados, tão sobrecarregados, cheios de bagagens, que não conseguimos percorrer o Evangelho da segunda milha. Hoje é uma noite de fazermos como Jesus. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou. Se esvaziou, se esvaziou. Abriu mão de toda a sua glória, se fez como homem, coração inclinado para nos salvar. A te obedecer.